Pedro entrou aos 26, fez o gol aos 39 e acaba de dar uma entrevista, ainda que não tenha respondido a uma segunda pergunta do Richard Souza, uma entrevista que eu acho que vai dar o que falar, Felipe Melo. Boa noite, bem-vindo ao fechamento. Boa noite, matando a saudade, Dena, Aline, Eric. De verdade, foi um jogo abaixo daquilo que eu esperava. Mas, pra ser bem sincero, clássico se vence, não se joga. E o Flamengo venceu com o seu craque. O Pedro foi uma ótima entrevista, entrou no campo e mudou completamente o jogo, uma jogada do Juninho, gol do Pedro. Já tinha feito a jogada que originou o corner, posteriormente que ele fez o gol. Então, gostei muito da entrevista do Pedro também. Basicamente aquilo que eu falei nas minhas redes sociais, quando eu falei que o Pedro tinha se equivocado ao começar a treinar mal, e o Felipe Luiz também tinha se equivocado ao expor o Pedro, e também essa exposição desse dirigente, né, ao passar as mensagens, né, para o jornalista. Então, acho que foi muito bom, o cenário perfeito para o Pedro, né, que dá uma resposta dentro de campo, e como eu falei, clássico se vence, e o Flamengo hoje venceu. O jogo pode ter sido abaixo, mas a história do Pedro pelo menos para mim, a grande história da rodada, assim, de personagem. Aline, boa noite, bem-vinda. Boa noite, amigos. Prazer tê-los de volta, né? O Eric, o Zé, o Felipe. Assim, era um jogo que tava meio xoxo mesmo, essa é a verdade, né? Mas não poderia terminar de forma diferente, porque quando entra o Pedro, todo mundo criou essa expectativa. Ih, imagina se o Pedro fizer um gol, olha o que vai ser, o bafafá, sei lá, é um tapa na cara do Felipe Luiz, vai pedir pro Felipe Luiz calar a boca. Mas na realidade, o que o Flamengo e o Felipe Luiz querem é esse Pedro, gente. É o cara que é goleador, que é o artilheiro, que é o melhor centroavante que a gente tem no Brasil, que ainda não tá no seu ritmo ideal, que depende muito dele, sim. Mas é esse Pedro, o cara que faz gol, só ele poderia colocar essa bola pra dentro, só o centroavante tem esse feeling, essa inteligência de ocupar o espaço, ele foi muito inteligente naquele momento, mas é esse o Pedro que o Felipe tanto falou na coletiva, né? É um cara que ele conta, porque tem um goleador dentro do time dele. Aliás, ele deu uma informação, pra mim, essencial pra compreensão do quadro, assim, o Pedro, né? Porque, assim, vamos fazer a cronologia. Primeiro, tem a informação de que o Flamengo, revelada pelo Mauro César, jornalista Mauro César Pereira, de que o Flamengo tá colocando o Pedro à venda, que aceita 15 milhões de euros pelo jogador. Na sequência, Pedro já estava afastado, né, do time titular, não via sendo relacionado. Na sequência, o Felipe Luiz dá uma entrevista de que ele treinou. Qual foi o termo que ele usou mesmo, Eric Faria? Usou... Debochado. Que beirou o ridículo. Beirou o ridículo a participação do treino do Pedro. Hoje, o Pedro fala que a divulgação da informação de que ele estava à venda fez com que ele se abalasse. E justifica o treinamento abaixo dele pela informação divulgada. Eu acho que faltava ouvir o Pedro sobre isso. Se é verdade ou não, ele na nota falou dele, sobre isso, né? Na nota que ele divulgou para a imprensa, ele falou. Agora ele falou. Ele também de falar, eu errei. E eu, como ser humano, aprendi. E eu espero que o diretor também aprenda com isso e venha a público falar, eu errei, e peça desculpa. Ele admite que treinou mal. Na verdade, essa história começou muito antes. Muito antes. Essa história começa... Ela vem dos Estados Unidos já, né? Antes, né? Pra mim era antes. Primeiro começa no jogo contra o Tátira, último jogo da Libertadores, que o Flamengo faz no Maracanã. Contei isso várias vezes no Sport TV, mas ela foi crescendo. O Felipe reúne o Pedro e o Arrascaeta e combina que os dois fariam funções defensivas básicas ali, que os 11 tinham que marcar. No entendimento do Arrasca e do Felipe, o Pedro não fez, o Arrasca reclama, com o Pedro, eu contei isso já no Sport TV algumas vezes. O Arrasca reclama, ele não tá fazendo, tá me ferrando, não tá fazendo. Já vem no jogo seguinte, o Felipe fala, eu vou resolver. No jogo seguinte, contra o Fortaleza, o Pedro fica no banco. O assunto cresce nos Estados Unidos, o Pedro perde espaço. Mas o Pedro foi titular em 2 dos 4 jogos do Flamengo nos Estados Unidos. Perfeito. E aí, contra o Bayern de Munique, ele não entra. Então, os jogos mais pesados. Não, então o que eu quero dizer é o seguinte, nos Estados Unidos o Felipe meio que deu o recado, falou, Pedro, a partir de agora jogo grande você tá fora. Exato, vai jogar o Arrasca. É um outro, vai jogar o Arrasca. Não tem um processo de recuperação do joelho dele ainda? Dessa confiança que a gente fala pós-lesão? Não, pode ser, mas assim, a partir do momento que você estreia no Mundial com o Pedro de titular, já tinha jogado, era sinal de que o Felipe tava confiando no Pedro. O Tati, os dois foram titulares. E houve essa questão no Maracanã. E no jogo seguinte, o Pedro foi banco. Era o recado que o Felipe dava já pelo que rolou do Tátira. E aí a coisa cresceu nos Estados Unidos e quando volta pro Brasil, degringolou. E agora a gente tem todo mundo falando. Felipe falou, Pedro falou. E é o grande... Cara, que personagem. Porque assim, começa o jogo de hoje. Plata ia jogar. Se sente no aquecimento. Quem entra no lugar do Plata? Já não tinha o Bruno Henrique, né? Já não tinha o Bruno Henrique. O Henrique ia jogar. Tá suspenso. Aí suspenso. Plata escalado, sente no aquecimento. Pedro relacionado, não joga o Pedro, joga o menino Wallace. Entra o Juninho no segundo tempo, antes do Pedro. O Matheus Gonçalves também entra. Matheus Gonçalves também. Vinha. O Pedro vai entrar aos 26 do segundo tempo. E aos 39 ele faz o gol em jogada que ele mesmo inicia. Uma questão. E se eu estiver defendendo demais o Felipe, porque eu tenho grande apreço, você, por favor, já entra rachando em mim. Uma vez, cara. Já pode chegar rachando. Mas uma vez eu perguntei pro Felipe, que eu acho as entrevistas dele muito boas. Eu falei, cara, suas entrevistas são boas, você é muito direto. Por que você é assim? E ele me disse a seguinte frase, numa conversa informal que eu torno no público aqui, porque não é constrangedora, pelo contrário. Ele falou assim, é porque eu acho mais fácil falar a verdade. Então me pergunta, eu respondo. Foi o que ele fez depois daquele jogo contra o Santos. A verdade dele, claro, né? A verdade dele, a versão dos fatos que ele tem. Então perguntaram sobre o Pedro, ele respondeu na lata o que ele tinha a dizer. Mas uma verdade pode ser contada de vários jeitos, né? Claro, a verdade dele. Você não precisa expor o atleta que foi companheiro de vestiário dele. Perfeito. A gente estava nos Estados Unidos e assim, eu não tô falando isso agora porque eu tô aqui, porque o Pedro fez gol. Você lembra que eu te falei que eu achava que o Felipe tinha exagerado nas respostas naquele dia? E continuo achando. Porque eu acho que você pode explicar os motivos pelos quais o Pedro não estava sendo relacionado de uma outra maneira. Sem usar expressões que beiram o ridículo, sem se estender com 8, 10 minutos respondendo sobre o Pedro. Ali era uma resposta, era o suficiente. Até porque o Flamengo tinha vencido o jogo, era líder do campeonato, e você ainda preservava o teu atleta e depois resolvia a pancadaria no Ninho do Urubu. E acho que, inclusive, repito, acho que o dirigente está do lado dele ali para respaldar tudo aquilo que ele estava falando. Então, para mim, nesse imbróglio todo, o maior culpado, o maior errado é o dirigente profissional do Flamengo. Mas quando a gente, assim, eu já estou um bom tempo trabalhando na comunicação, e eu ouço muito de falar que os jogadores, os treinadores precisam ser transparentes nas coletivas. Falar a verdade.
porque a gente fica só na suposição, né? Porque antigamente tinha um acesso ao treinamento, você enxergava, você olhava, você opinava com um pouco mais de conteúdo, porque você viu aquilo ali. Você podia ver se o Pedro tava ridículo ou não no treino. Mas assim, ele podia ter falado assim, ó, eu tirei o Pedro do jogo porque essa semana o Pedro teve uma semana de treinos muito abaixo. Todos os índices dele não é o que a gente tem em mente para um atleta, para um atacante, tudo que a gente pediu para ele. Ele não conseguiu corresponder, ele não tem condições de jogar e eu retirei ele do jogo. Acabou. Ele não ia estar mentindo, ele não ia estar escondendo nada. Já era uma declaração de... Sim, mas agora não beirou ridículo e outras coisas que ele falou que o Pedro foi debochado, que o Pedro foi isso, que o Pedro foi aquilo, que o Pedro não sustentava mais pivô. Assim, ele abriu um livro, né? Mas se nós tínhamos dúvida, hoje a dúvida foi para água abaixo. Porque o Pedro, ele é bem claro quando ele fala, olha, eu errei, e eu só errei porque teve um erro. Assim, um erro não justifica o outro. Mas ele só errou porque o nome do Boto. Exatamente. Você vê que até porque ninguém sabe, né? Publicamente ninguém falou, né? E nem o próprio Boto não assumiu ainda a bronca. Mas quando ele fala o dirigente, você vê que ele quis, a gente sabe falar, né? Ele quis falar. E assim, eu entendo o que o Eric falou, abrir o livro, como você falou. Pode não ter sido bom internamente pro Flamengo, mas pra gente que lida com notícia é maravilhoso. Eu achei exatamente o que o Felipe sentia. Eu não achei que ele voltou com respeito com o Pedro na coletiva, do jogo do Santos. Agora do Pedro também, achei que o Pedro foi, cara, excelente. Como a gente sabe exatamente o que o Pedro pensa do chefe dele. Um tom de voz tranquilo, não faltou com respeito com o diretor, não faltou respeito com o Felipe. Ele reconhece que emocionalmente ele sentiu o golpe por causa do vazamento da notícia. Sim. Aí ele fala, porque o Felipe já tinha falado, né, na última coletiva, que o assunto estava encerrado. Pedro fala agora. E ele fala, deu também, né? Já deu, né? Mas tem um novo capítulo aí, porque agora o dirigente tem que falar agora. Exatamente, agora tem um novo capítulo. Mas sabe o que me chama a atenção? É quando no final do jogo todos os atletas, os companheiros iam abraçar o Pedro com um sorriso no rosto, como ele é querido. Eu joguei muitas vezes contra o Pedro e sempre se mostrou um belíssimo profissional, sabe? Então assim, ficou quietinho, teve a oportunidade. Você vê, quando ele estava aquecendo, e o Felipe Luiz o chamou, ele veio com um sorriso no rosto. Assim, com um sorriso no rosto, você vê a alegria, mudou a fisionomia dele. Entrar, fazer o gol, os companheiros abraçando ele. É um cara que é muito querido pelo grupo. Isso, na minha opinião, isso diz muito do comportamento dele interno. Porque assim, quando ele não é relacionado no último jogo, e ele vai pro campo. Foram 2 jogos que ele foi fora, né? Ele foi no jogo do São Paulo, no Maracanã, ele vai lá pro campo. Ali já me chamou a atenção, que se ele tá tão mal no grupo, ele nem aparece. Parece contra o São Paulo, que ele falou do ridículo. Contra o Santos, ele nem aparece. Um dos líderes desse elenco, que é o Jorginho, que chegou agora, quando aconteceu toda essa situação, ele fez uma postagem no Instagram dele, com o treino do Pedro, vão pra cima junto com o Pedro. E olha o abraço que o Jorginho dá. Olha o abraço que ele dá nele. Então, realmente, ele é muito querido. O abraço do Jorginho é o mais caloroso ali com o Pedro ali. Ó. Agora, sim, o Pedro já teve outros problemas internos também. Não foi a primeira vez. Teve a questão do preparador físico do Jorge Sampaoli, que deu um soco nele. O próprio Davi Luiz já deu entrevistas dizendo que precisou pegar ele meio que assim no tranco. Fala, Pedro, você precisa treinar mais, você precisa correr mais. Júnior já falou sobre isso. Eles estavam jogando um jogo no PlayStation, o Felipe Luiz falou, só pensa em você igual no campo. Jogando PlayStation. O preparador físico do Sampaoli, cujo nome me foge agora. Esqueci agora também. Porque assim, é claro que ele perde completamente a razão ao agredir o Pedro. Ele perde a razão. Agora, a origem da loucura daquele preparador físico, inaceitável, é que o Pedro não queria entrar em campo. Não quis aquecer. Não quis aquecer. Aquecimento. Não quis ir para aquecimento. Pablo Fernandes. Não quis aquecer. Então, assim, agora, olhando para frente, o jogo de hoje passa um recado. Felipe opta pelo Plata, no lugar do Bruno Henrique. Primeiro foi o Bruno Henrique, que não tava. Opta pelo Plata. Acho que aí tem um ponto de vista diferente, né, Felipe Aline? Mas porque assim, se você troca uma ideia dentro do vestiário, aí você vai a público e fala a mesma coisa que você falou dentro do vestiário, aí tem uma transparência. Uma coisa é falar, Felipe, não, eu conto com você e tal. Aí chega na coletiva e fala, Felipe Luiz, eu não conto com você não. O Felipe Luiz, eu não conto com ele não. Aí dentro do vestiário você fala uma coisa e publicamente você fala outra, aí fica ruim. A gente não sabe o que aconteceu de fato lá dentro. Se aconteceu isso, se eles foram conversar lá entre realmente os capitães da equipe, olha só, eu vou falar isso aqui lá fora, porque se você pensar, o Pedro, ele em nenhum momento ele fala do Felipe Luiz. Ele fala do vazamento da conversa. Mas no print dele nas redes sociais, ele acha que existia um certo exagero nas palavras do treinador. Isso tá escrito, hoje né? ele não mencionou. Hoje não. Muito contente. Ele vem feliz. Tá lá, vem que vem. E na primeira bola que ele tem, ele já tem uma presença de área que nenhum outro jogador havia tido antes, né, cara? Agora, eu tenho uma dedução, e não é algo que foi medido, é uma dedução mesmo desse caso. Agora, isso aí também, essa mexida, ficou claro uma coisa. O Felipe pouco pensa nos dois juntos, né? Aí que eu queria chegar. Pode ser que pra começar um jogo, o Arrasca já tava um pouco desgastado também. Então, e o Luiz Araújo é um cara que entrega mais na parte tática, né? Mas Matheus já tava em campo também. Mas é aí que eu queria chegar, Eric. Porque só sairia o Luiz Araújo do ataque, né? Só sairia o Luiz Araújo ou o Arrascaeta, né? Mas é aí que eu queria chegar, Eric, porque se a origem do problema, pelo menos pra mim, né? A origem do problema é que o Pedro não cumpriu, segundo o que eu apurei, não cumpriu a parte combinada para que ele e a Arrasca pudessem jogar juntos. E aí no jogo seguinte, Pedro banco, Arrasca titular. E de lá pra cá, todo o jogo grande, foi Arrasca em campo, Pedro no banco, Chelsea, Bayern, os que a gente viu até então. E hoje, o Pedro entra no lugar do Arrascaeta. Eu tô curioso para saber como isso vai ser resolvido, porque são dois jogadores extremamente talentosos, né? Que são, assim, a liderança técnica do Flamengo hoje. E como o Felipe vai lidar com isso, assim, para ter os dois em campo. Eu tô muito curioso. Eu acho que essas coisas é fácil de... Eu acho que é fácil de resolver. Uma bela conversa. Eu acho fácil de resolver. Assim, quando tinha aquela discussão antiga, Gabigol e Pedro, teoricamente os dois ocupariam o mesmo espaço dentro do campo. Aí é uma discussão mais difícil pro treinador, uma decisão mais difícil. E chegaram a jogar porque o Gabigol saía um pouco mais da área. Nessa situação, eu acho que é uma situação fácil de resolver. Pela posição. Se cair tem um 10, vai jogar mais solto, deixa o Pedro lá na frente, os dois se combinam. Eu acho que é uma questão de trocar uma ideia entre os três. Nesse caso, o Felipe Luiz com os dois jogadores. O Felipe Luiz gosta de atleta que marca pressão, o cara que dá o primeiro combate.
É só conversar. Pedro, olha só, eu quero você, esse é o Pedro que eu quero. Esse é o craque do Brasil, é o cara que vai disputar a posição pra jogar a Copa do Mundo na seleção brasileira, tá certo? Então preciso que você corra um pouquinho mais. E Faça tem um pouquinho mais outra pressão aqui. Numa das melhores partidas do Flamengo no Campeonato Brasileiro, os dois jogaram juntos, foi contra o Corinthians. E tem outra Aquela goleada do contra o Corinthians, estavam os dois em campo como titulares. O Felipe também não pode exigir do Pedro algo que ele não pode entregar. A verdade é essa. A gente não pode exigir do Pedro, por exemplo, entregar o que o Rony do Galo entrega. Mas é o meio termo, então, cara, é o que eu falei, eu falo do meio termo. Assim, o Pedro não vai correr como o Rony vai correr pra dar bem combate. Mas também não vai ficar parado, então só fecha, faz a sombra, chama da sombra, faz a sombra. E aí me pega o vazamento da informação que o Flamengo tava colocando o Pedro à venda por 15 milhões. O Pedro não entrega o que a gente quer na ideia de jogo, então vamos se desfazer do jogador. Só que ele entrega muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Como, por exemplo, 3 pontos hoje. Exatamente. Assim, aí, como, por exemplo, o Arrascaeta, antes do Mundial, o Arrascaeta era o cara que a gente tava aqui todo domingo falando. Sim. O craque brasileiro, né? A gente tava falando eu acho que o Arrascaeta. Arrasta tá resolvido. O Arrasta tá resolvido. Acho que a questão é o Pedro, né? Assim, um dirigente profissional não pode passar uma mensagem para um jornalista dizendo que o Pedro não serve, que com qualquer proposta de 15 milhões de euros a gente vende o Pedro. Assim, isso para mim é um caso assim, de um amadorismo, de uma coisa assim ridícula até, cara. Assim, ridículo. Um dirigente escrever para um jornalista que qualquer proposta de 15 milhões o Flamengo vende o Pedro, isso para mim, cara, assim, é de um amadorismo assim, eu acho até burrice. Não queria usar o termo, mas é uma burrice, eu não sei qual é o relacionamento, porque às vezes tem uma confiança, e eu não sei se existe essa confiança, né? Mas não é possível que em 3 meses o cara já ganhou essa confiança. Ele tá se referindo ao conceito, a ideia do dirigente. O conceito. A ideia do dirigente que é profissional dentro. Não é aquela época de dirigente amador. Não é aquela época de dirigente amador. Tipo o presidente do Cruzeiro, o dono do Cruzeiro, que foi ali para arquibancada e falou: e o Dudu? Tá vazando. Isso não existe. Mas esse cara ainda é um amador. Agora, um profissional que recebe para controlar um departamento como é o Flamengo. É inacreditável. A gente vai mostrar ao vivo a entrevista do Felipe, que ainda não começou. Tô muito curioso, porque certamente ele vai ser muito perguntado. Alguém tinha que perguntar ao Felipe sobre esse vazamento. Claro, não, ele não sabe no vestiário. Deveria alguém perguntar sobre isso. Eu acho que ele vai tentar, a exemplo do que ele fez contra o Santos, dizer que o assunto estava encerrado e só vai falar do jogo. Mas pelo Pedro. Mas a nossa função é perguntar ali, né? Ou o Flamengo por outros para falar sobre isso. Exato. Por exemplo, vocês estão falando de seleção brasileira. Eu acho que para jogar na seleção, vendo o que o João Pedro fez na Copa do Mundo de Clubes, o Pedro vai ter que ter um comportamento mais combativo para jogar na seleção brasileira. Eu acho que pro próprio bem do atleta, pensando em seleção, futuro de carreira, ele vai ter que entregar outro tipo de coisa além do que ele já entrega. Não dá pra jogar hoje, assim, é o óbvio que eu vou falar aqui, não dá mais, independentemente da posição, jogar só com o nome mais. Não dá pra você jogar só com o nome. O Pedro é um fenômeno. Ou só com a bola, né? Se não der um piquezinho ali, se não diminuir o espaço aqui, você não consegue jogar. Até porque hoje ele tá longe do ideal também, né, gente? Hoje não tem como a gente contar com ele na seleção brasileira, essa é a grande verdade. Mas sabe o que eu acho do Pedro? O Pedro, ele tá voltando, o que o Pedro precisa é jogar e ter confiança. Esse gol vai dar uma confiança pro Pedro, claro. sabe, que ele não tinha antes, que vai o fazer coisas que ele não vinha fazendo. Porque a questão não é física. Porque ele tá bem fisicamente. Clinicamente também ele tá bem. Sabe? Então a questão é psicológica também, como ele falou. Fica arrebentado psicologicamente. Esse gol dá confiança pro Pedro. É uma grande contratação que o Flamengo faz. Uma grande contratação. O melhor 9 do Brasil. E ele livrou o Flamengo, porque hoje, se não fosse o gol do Pedro, a gente estaria debatendo a ineficácia do Flamengo diante do Fluminense, que foi pra fechar o jogo, não deixar o Flamengo criar, e vinha conseguindo. Esse é um ponto que a gente tem que falar também. Segundo tempo. O segundo tempo do Fluminense foi bem abaixo. O Fluminense abdicou do jogo no segundo tempo. O primeiro tempo o Fluminense eu achei que foi melhor que o Flamengo. Principalmente os 20 minutos finais do segundo tempo eu achei que o Fluminense abriu mão total de jogar. O Fluminense sentiu muita falta do Ares, né, cara? O Ares é o grande craque, não só do Fluminense, como do futebol. Mas agora esquece, né? Agora esquece. E assim, eu acho que o presidente fez certo. Acho que o Ares não tem como. Um atleta de 28 anos, 20 e poucos milhões de euros, sabe, pra jogar na Premier League. É muito complicado segurar um atleta como esse. Agora vamos ver quem vai chegar pra substituir esse atleta, né? Porque realmente é muito difícil. Como o Palmeiras perdeu o Richard Rios, são atletas que dificilmente vão ser substituídos. Vou te perguntar, como é que foi o GPS do Pedro essa semana? Ele tá te dando bom dia, te deu um abraço? Como é que tá a relação de vocês? Como é que foi esse processo de decisão para que ele pudesse voltar à relação e fosse utilizado hoje? Eu não sei também se você vai... ele fez uma cobrança agora na saída de campo, né? Que o membro da diretoria pudesse também fazer uma menção aí por conta da mensagem e tal. Você vai tentar trabalhar como intermediário nessa relação também com esse membro da diretoria? Bom, sobre o assunto do Pedro, eu já falei na outra coletiva, falei, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso, o futebol te dá essas possibilidades, permite isso, e eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe, nem o Pedro e nem o treinador, e nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou é mais importante que o Flamengo. Então, com isso, a equipe precisou do Pedro, e hoje gostei não só do gol, né? Gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou, e a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz mesmo. Cruzeiro hoje chegou a 33 pontos, o Cruzeiro tem 15 jogos, o Flamengo chegou a 30, com uma vitória a menos, o Flamengo tem um saldo superior, ou seja, se ele tiver essa vitória no jogo a menos dele, ele retoma a ponta por hoje ter um saldo superior ao do Cruzeiro e uma vitória a menos, né? O Cruzeiro tem 18, o Flamengo tem 22 de saldo. E o Bragantino está em terceiro com 27, 15 jogos, um jogo a mais do que o Flamengo, eles se enfrentam quarta-feira em Bragança. O Felipe já estava projetando o próximo jogo. Como a gente suspeitava, o Felipe se esquivou de falar da situação específica do Pedro, e eu acho que o pessoal que estava perguntando estava numa sintonia diferente da nossa, porque a pergunta demorou a vir da situação do Pedro. A gente abriu o programa rasgando aqui, querendo falar da situação do Pedro. Aqui, né? Não, ele não tá ouvindo não. Demorou a vir a perguntas do Pedro. Eu acho que assim, a gente repercutiu muito mal o assunto. Mas, enfim, a gente diz lá no Maracanã. Eu não sou um Budman da imprensa, cada um faz a pergunta que acha que tem que fazer. Agora, eu como telespectador, gostaria de saber o que o Felipe acha da opinião do Pedro sobre o dirigente José Botto, sobre o que ele fez, e acho que o Felipe deveria responder, ou se não quisesse responder, no mínimo, fala que não ia falar sobre isso. Mas acho que esse é o tipo de pergunta que
deveria ter sido feita ao Felipe, já que foi feita, né? O colega Igor Siqueira do UOL acabou perguntando lá no meio da coletiva, que demorou um pouco para surgir essa pergunta, de acordo com a nossa temperatura. Exato, que a gente como eu disse, eu não sou um né? ombudsman da imprensa, não tô aqui para pautar ninguém, mas acho que era um assunto tão palpitante, né? Pelo menos pra gente aqui era o tema. Concordo. Era A primeira pergunta tinha que ser essa. Ainda que ele, como a gente já previa, se esquivou de responder, né? E acho que fez certo também, porque senão você dá muito pano pra manga. Senão a gente vai continuar batendo sempre na mesma tecla. E elogiou o Pedro, né? Ele falou, esse é o Pedro que nós falamos aqui hoje. Esse é o Pedro que eu quero, e não só pelo gol. Hoje ele correu um pouco mais, ajudou. Então eu te pergunto, futuro treinador Felipe Melo, quarta-feira contra o Bragantino, em Bragança, Pedro é titular do Flamengo, na sua opinião? Acho que pelo que ele fez hoje, e pela entrevista do Felipe Luiz, que disse que gostou não só do gol, porque mas o da entrega volta, dele, né? Eu acho que o Pedro não pode ficar fora dessa equipe. Estrategicamente, não. Estrategicamente, no meu time, ele não seria titular. Você acha que não será titular contra o Bragantino? Estrategicamente, não. É um jogo onde as características do Bragantino não casam com um centroavante que fique ali entre os zagueiros. Mas hoje ele não ficou entre os zagueiros. Ele criou a oportunidade. Contra o Bragantino, você tem que igualar na intensidade, gente. É um time que é muito forte, é um time que joga alto, que pressiona, você tem que dificultar a construção, você precisa de alguém que entregue isso aí. O Bragantino é um time jovem. Contra o Bragantino, acho que não encaixa o Pedro, talvez até se ele estivesse bem 100%. O Bragantino é um time jovem, muita intensidade, sobretudo jogando dentro de casa. Eu acho que o Pedro cabe nesse tipo de jogo, sim, principalmente porque o Bragantino, ao meu modo de pensar, como é um time jovem, intenso, vai querer marcar alto e o time vai precisar de uma alternativa, de alguém que segure a bola, né? E se o Pedro entrar, ele é muito bom pra fazer pivô, é um cara alto, e um cara que cria oportunidade como criou hoje, que o Felipe Luiz deu a entender, eu acho que tem totais condições de jogar. Eu queria só falar uma coisinha da entrevista, que o Felipe falou assim, eu não quero criar polêmica e tal, mas quem criou a polêmica foi o Flamengo, não foi a imprensa dessa vez. Quando o José Boto supostamente passa a mensagem pro... Não, mas é sério. Mas ele tem razão. Mas assim, é porque o Felipe na coletiva falou assim, eu não quero criar... Mas quem criou a polêmica não foi a imprensa dessa vez. O dirigente passou uma mensagem pro Mauro César Pereira, que é jornalista, e ele no papel dele divulgou, e depois o Felipe Luiz na coletiva deu as explicações que geraram toda essa repercussão. Então, dessa vez, a imprensa queria muita polêmica, é verdade, mas dessa vez não foi a imprensa. E eu quero alimentar essa discussão, não vou chamar de polêmica, porque assim, o Felipe e a Aline foram pro lado tático, eu tô pensando na confusão, na notícia, no burburinho, né? O Bruno Henrique volta. Eu apostaria que o Pedro não vai ser titular ainda. Eu também apostaria. Eu também acho que não. Eu acho que não será. Mas será a primeira opção pro segundo tempo. Quer dizer, hoje ele foi a quarta, ele já ganha casinhas e vira a primeira opção. Eu não sei como o Plata vai estar, se joga ou não joga, né? Então tem a volta do Bruno Henrique. Então... Aí eu acho que ele fica como a primeira opção no banco de reserva. Mas você concorda que não faz muito sentido você ter no elenco um jogador do custo, da qualidade, se o Pedro não for titular ao longo da temporada? Assim, pra você ter o Pedro... tudo depender dele, né, Rizek? Concordo. É tudo depender dele. É o que eu falei aqui no começo, cara. Não tem mais, no futebol de hoje, jogar só com o nome. O Felipe... Eu lembro de uma declaração do Felipe quando ele assume o papel... Você acha que o Pedro vinha jogando com o nome? Não, até a lesão dele ele tava jogando por merecimento. E aí ele machuca, e aí todo o processo de recuperação, e vem esse problema que a gente tá citando aqui agora. Eu lembro que quando o Felipe Luiz ele assume como treinador, e foi perguntado a ele o estilo dele de jogo, como que ele gostaria de ver o time dele jogando, ele sempre falou com intensidade, time de marcar lá em cima, é esse jeito que eu vou jogar sempre. E o Flamengo exige que jogue dessa forma. Então ele não mudou essa filosofia dele. Tanto é que ele bate sempre na tecla de intensidade. A famosa declaração do Felipe Luiz foi de queda de rendimento. O GPS dele tá péssimo, não tá treinando. Pô, é vergonhoso o que ele tá fazendo nos treinos e tal. Chega a ser vexatório, ridículo e tudo mais. Então assim, vai depender, e aí enfim, experiência de ter vivido muito tempo dentro de um campo de futebol e o dia a dia, o jogador se escala, cara. E eu sempre falo, sempre tem alguém te vendo. Ou é um diretor, ou é o treinador, ou é o auxiliar, ou é o fisioterapeuta. Fala, irmão, bora, pai. Você tá mal, cara. Você se treina, porque sempre tem alguém de confiança dentro do vestiário que o jogador se abre mais. Pode ser o fisioterapeuta, o preparador físico, ou o próprio treinador. Eu não sei qual que é a pessoa de confiança. Por exemplo, a gente tem hoje na comissão técnica do Flamengo o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio deu um belo abraço no Pedro. Entendeu? De repente o Rodrigo Caio deve ser o cara de confiança do Pedro. E o Rodrigo Caio pode falar, Pedro, pô, aperta um pouquinho mais, mano. Felipe gosta de você. O Davi fez isso quando jogava. Isso é natural, cara. É o jogador que vai se escalar. Mas no próximo jogo, que foi a tua pergunta, eu acho que ele vai ser a primeira opção ali pro segundo tempo. Mas nesse caso, ele tá subindo mais um degrau. Porque, como nós falamos, né, assim, ele vem de 2 jogos sem ser escalado, sem ser convocado pro jogo. Então ele vem pra esse, é a última opção, mas entra, faz gol, então gera confiança no atleta. O próprio treinador vem, dá uma entrevista, fala muito bem dele, esse é o Pedro que eu quero. Então, assim, independente de jogar ou não, já passa a ser realmente a primeira opção. Então isso aí ele tá agora com ele. É o que o Denilson falou. O jogador se escala. Não existe. O treinador vai tirar o cara porque o cara tá bem, não vai tirar o cara que tá mal. Se o cara estiver bem, treinando bem, o cara vai se escalar e vai jogar. Então acho que realmente ele pula uma casinha com esse que ele fez hoje. Não, e rendeu muitos memes, muitos comentários da história do GPS. Mas o Felipe não é o único treinador que lida com isso para tomar decisões, né? O Abel Ferreira, por exemplo, trabalha muito com dados de GPS para decidir quem vai jogar. O Eric, todos, né? O Eric trouxe informação na Copa do Mundo de clubes, por exemplo, que na escalação contra o Chelsea, o Felipe pegou todos os índices de velocidade e priorizou os jogadores mais velozes. Então, assim, é uma maneira de trabalhar e não é o único que trabalha assim.